Oi pessoal, meu nome é Jéssica e eu sou professora de matemática. A aula de hoje é para os alunos do 9º ano e o conteúdo que a gente vai trabalhar é notação científica. Antes de começar de fato com a notação científica, é necessário que vocês saibam que é importante ter um conhecimento muito amplo sobre potenciação. Como eu sei que a maioria às vezes esquece, então vamos revisar rapidinho o que é a potenciação, tá bom? Então, quando a gente fala sobre potenciação, eu tenho três coisas envolvidas. Observem aí. Esse número azul, o 3, a gente chama de base. É o número grande que aparece embaixo. O 2, pequenininho aí em cima, representa o expoente. E o resultado é a potência, no caso 9. Um erro muito comum que há vários alunos e às vezes até pessoas que já terminaram a escola continuam cometendo todos os dias é o quê? Pega a base e multiplica pelo expoente. Não façam isso, tá? A base representa um número que se repete e o expoente é a quantidade de vezes que ele vai se repetir. Então, nesse caso aí, desse exemplo que está aparecendo, eu estou dizendo o que para vocês? A base é o 3 e o expoente é o 2. Então, eu estou falando que o 3 vai aparecer 2 vezes. E aí você multiplica. Muita atenção, não é para somar, é para multiplicar. Não é 3 mais 3, 2 vezes, e sim 3 vezes 3. Por isso que o resultado dá 9. Mais aí abaixo, nos exemplos que vocês estão vendo, eu tenho o quê? 3 vezes 3 vezes 3. Observem que o mesmo valor está se repetindo 3 vezes em multiplicação. Se fosse soma, 3 mais 3 mais 3, isso seria uma multiplicação normal. Porém, eu tenho 3 vezes 3 vezes 3. São várias multiplicações. Então, no caso, isso é uma potenciação. Observem porque é parecido, mas não é igual. Então, nesse caso, o número 3 se repete 3 vezes. O que aparece é a base e a quantidade de vezes que ele aparece é o expoente. Mais abaixo aí tem o 3 se repetindo 4 vezes. Então, como ele está se repetindo, é a base. A quantidade de vezes que ele vai aparecer é o nosso expoente, ok? Algumas propriedades que é importante vocês lembrarem. Professora, entendi. O número de cima é quantas vezes ele se repete? Sim. Mas e se esse númerozinho de cima for negativo? Tem como eu repetir o número menos 3 vezes ou uma quantidade negativa? Não. Nesse caso, nós temos que transformar esse expoente para que ele fique positivo e só assim a gente consiga resolver a nossa potenciação. Observe um exemplo aí. Você já sabe que 2 elevado ao cubo é igual ao quê? O 2 que se repete 3 vezes. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2, 8. Mas e se eu tiver o 2 com expoente negativo, elevado a menos 3? Então, nesse caso, pessoal, a gente utiliza aquela propriedade que diz que tem sempre o 1 embaixo de qualquer valor. Eu espero que vocês lembrem disso. Todo número tem um denominador igual a 1. Para que serve esse 1 aí embaixo? Ele serve para que eu faça a inversão dos valores, tá bom? Então, o que eu faço? Eu pego esse númerozinho 1 que está embaixo de todo valor e vou inverter. Eu coloco ele em cima. E o 2 elevado a menos 3 vai para o denominador. Quando eu faço essa transformação, eu estou transformando esse expoente que era negativo para que ele fique positivo. E só aí sim conseguir resolver a potenciação com o expoente negativo. Toda vez que o expoente for negativo, eu faço esse jogo que é para o expoente se transformar em algo positivo e eu poder resolver. Então, o que ficou aí para vocês verem? Ao invés de eu ter o 2 elevado a menos 3, eu inverti, coloquei 1 em cima e 2 elevado a 3 embaixo. Quando eu faço isso, meu expoente já fica positivo e aí eu resolvo a parte normalmente da potenciação. 2 vezes 2 vezes 2, a gente já viu lá que é igual a 8, ok? Existem outras propriedades, mas com o passar do tempo, a gente vai trabalhando nas próximas aulas conforme for surgindo necessidade. Agora vamos de fato para a notação científica. O que é a notação científica? Às vezes é necessário representar números muito grandes. Por exemplo, a distância de um planeta até o Sol, a circunferência da Terra. Ou então números muito pequenos, o tamanho de uma bactéria. Muitas vezes um biólogo lá no seu laboratório vai ver miligramas, o DNA de algum vírus, alguma coisa assim, então ele precisa trabalhar com números extremamente pequenos. Neste caso, quando a gente vai trabalhar com números extremamente pequenos ou números extremamente grandes, utilizamos a notação científica. Nada mais é do que uma maneira de reorganizar esses números
para a gente poder representá-los de uma maneira mais simplificada. Para isso, a gente utiliza a potenciação com a base 10, da maneira que aparece aí para vocês. A notação científica ela é representada pelo A vezes 10 elevado a N. Esse A a gente chama de mantissa ou coeficiente, tá bom? Ele representa o valor que vai ser multiplicado por essa potenciação de base 10. Lembrando que esse A, esse coeficiente, ele é sempre um número menor que 10, tá bom? Ele representa o coeficiente daquele valor que vai ser trabalhado. O N, que é o expoentezinho aí que aparece sempre próximo do 10, a gente chama de ordem de grandeza, ou expoente mesmo, tá bom? Ele serve para representar o quanto esse número é grande ou o quanto ele é pequenininho. Ok, pessoal? E o 10 ele é constante. Toda vez que a gente trabalhar com notação científica, a gente sempre vai ter o número 10 aparecendo. Ok? E para que serve? Olha só. A gente utiliza na hora de representar, como eu falei, a distância da Terra até o Sol, quantidade de estrelas, de um universo, de uma galáxia, velocidade da luz, um grão de arroz, de repente o peso de uma bactéria, esse tipo de coisa, tá ok? E como a gente transforma, por exemplo, um número tão grande ou um número tão pequeno em notação científica? A gente precisa fazer o quê? Quando a gente tem algum número que tem muitos zeros, a gente vai sempre aparecer uma vírgula aí. E é trabalhando essa vírgula para a direita ou para a esquerda que a gente vai ter essa potenciação de base 10. Vamos ver um exemplo? Vejam aí. Podemos dizer que há dois grandes grupos de planetas, os terrestres e os jupiterianos. Os terrestres são pequenos e densos, ricos em elementos pesados, como níquel e ferro. São eles Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Os planetas jupiterianos são grandes e pouco densos, ricos em elementos gasosos, como hidrogênio e hélio. São eles Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Então percebam aí que esse exemplo ele trouxe um pouco do conhecimento de ciências, tá? Existem vários tipos de planetas, deu algumas características. E aí a gente tem o primeiro planeta que a gente vai ver. Algumas informações sobre o planeta Vênus. Diâmetro, 12.103 quilômetros, a velocidade da rotação, translação, várias coisas aí, vocês percebem que são números muito grandes. A distância média até o Sol, olha só, são 108.200.000 quilômetros, são números muito grandes. Existe uma maneira de trabalhar com esses números de uma maneira mais simplificada? Existe sim. Observe que, vamos descrever agora em notação científica esses números e eu vou explicar para vocês o passo a passo de eu transformar esses números tão grandes de uma maneira simplificada. A distância de Vênus até o Sol. A gente tem que a distância de Vênus até o Sol. São 108.200.000 quilômetros. Perceba que é um número muito grande. Como que eu vou transformar esse número em uma notação científica? Primeiro passo é identificar a vírgula. Todo número tem sim uma vírgula. Quando ela não aparece, quer dizer que ela está no final, após o último algarismo que aparece aí. No caso, depois do último zero. Não é obrigatório aparecer a vírgula aí, tá bom? Mas ela está aí, é importante que você saiba. Então, para eu transformar isso em notação científica, eu acrescento a vírgula aí no último número, quando ela não aparecer. Se o número já tiver a vírgula, você vai considerar o local onde ela está, ok? Acrescentamos a vírgula aí do lado direito, e aí a gente vai ver o quê? Eu vou transportar essa vírgula até o último número que tem valor, para a esquerda. Então, vindo aí da direita para a esquerda, no número 108.200.000, eu observo que se eu trouxer essa vírgula até o último valor, o último que aparece aí é o número 1. Então, a vírgula vai ficar aí, 1, vírgula, aí escreve todo o restante do número, ok? E aí multiplica vezes 10. E vai ficar dessa forma aqui, 1,082 vezes 10, ok? E esse expoente 8, de onde ele veio? Esse expoente 8 foi a quantidade de casas decimais que você deslocou a vírgula. Ela aparecia bem à direita e você deslocou ela até o primeiro algarismo. Sempre você vai deslocar até o primeiro, que fique apenas um valor antes da vírgula. E aí você conta quantas casas decimais a sua vírgula se deslocou e esse vai ser o seu expoente, tá ok?
Outra pergunta, o diâmetro. Observe aí no slide que o diâmetro do planeta Vênus é 12.103 quilômetros. Da mesma maneira, esse número ele não tem uma vírgula aparente. Quando essa vírgula não é aparente, a gente coloca sempre após o último valor. No caso aí, o número 3, tá bom? E aí, mais uma vez, deslocando a vírgula até o primeiro valor que tem, o primeiro número que tem valor aí. No caso, a vírgula vai ficar aí do seu lado esquerdo entre o 1 e o 2, tá bom? Então, vai ficar 1,2103 vezes 10. Sempre é vezes 10? Sim, sempre é vezes 10. E o expoente que vai aparecer no 10 é a quantidade de casas decimais que você deslocou a vírgula. No caso, ela estava depois do 3, ela veio 1, 2, 3, 4 casas decimais para a esquerda. Então, nesse caso, vai ficar em notação científica 1,2103 vezes 10 elevado a 4, ok? Então, gente, basicamente, trabalhar com notação científica é transportar a sua vírgula para a direita ou para a esquerda. Sempre multiplico por 10 e a quantidade de casas decimais que eu transferi essa vírgula é que vai ser meu expoente. Então, é muito simples, tá bom? Quando a gente trabalha com números muito pequenos, a única diferença é que o meu expoente fica negativo. E aí a gente vai utilizar aquela propriedade do expoente negativo que vimos no início da aula. Tá bom, pessoal? Então, tenha muita atenção. Sempre cuidado com a vírgula. Eu vou deixar essa letra D para vocês exercitarem em casa. Boa aula, até a próxima!